Olá, pessoal! Estamos aqui no nosso podcast Entre Neurônios e hoje um episódio especial e vou dizer mais, vai ser o melhor episódio até agora. E eu tô aqui com meu amigo Frederico Velasco. Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? É uma honra estar aqui mais uma vez, Iron, compondo essa bancada e hoje com um cara especial demais pra gente. É louco. Esse aqui que a gente Não conhece... tem palavras pra descrever. Não, Em uma frase. conheço o Rafael há muitos anos. É. Desde quando eu te conheço, em 99. Exatamente. 1999, imagina. Pessoal, esse aqui é o Rafael. Rafael é um amigo muito querido nosso. E, Rafael, se apresenta um pouquinho. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, né? Como o Isso Fred aí. falou. Me chamo Rafael, conheço os dois há vários anos, como o Fred falou. Sou cirurgião dentista, especialista em endodontia, implantodontia. Faço muita reabilitação oral também e fui convidado por eles aí, para nós fazermos um debate aí a respeito, né, da relação da neurologia, psicologia com a odontologia, né? Onde que nós podemos trabalhar juntos, alguns temas, e acredito que vai ser muito proveitoso a todos aí. Essa é uma interface diferente, né, cara? Sim. Não é o dia a dia de falar assim, nossa, vamos ter uma interface neurologia, psicologia e odontologia. Essa não é básica, não vem na cabeça assim do pessoal, então vai ser divertido. Por isso que vai ser muito especial, né, cara? E aí, Fred, antes da gente até entrar no tema, fala pra gente o que é seu dia a dia, Rafael. O que é a sua prática? Como que... Então, na clínica, hoje, Instituto Pacheco, todos os pacientes que chegam na clínica passam por mim, então eu faço todo o planejamento, eu conheço esses pacientes, né? Eu defino todo o plano de tratamento, então eu tenho esse primeiro contato com o paciente, né? E hoje em dia eu atendo pacientes, né? Desde os mais jovens, né? E aos pacientes, até o paciente idoso. Então, né? Todas as fases de vida, vamos dizer assim. Legal. Né? E o que acontece? Eu achei muito bacana a questão desse podcast aqui, porque eu sou extremamente a favor do trabalho em equipe, né? Tanto é que... Então, a odontologia vem evoluindo. Meu pai é dentista, né? Sempre trabalhou ele com os pacientes dele. Hoje eu tenho equipe, realmente. Então, hoje eu tenho odontopediatra, né? Hoje eu tenho ortodontista, e hoje eu tenho periodontista na clínica, né? Então, assim, eu tenho toda uma equipe para poder realmente amparar, discutir e entregar o melhor plano de tratamento para o paciente. Legal. Isso no âmbito, né, da odontologia. Claro que eu já tive episódios que já até uma vez entrei em contato com o Fred, de uma paciente extremamente ansiosa, né? Conversei até com a minha tia também, que é psicóloga. E a gente até pensou em fazer alguma coisa dentro da clínica, né? Para poder conseguirmos amparar, atender esse tipo de paciente. Você fala pelo medo. Pelo medo, pela ansiedade, né? Pelas experiências anteriores. E aonde que, assim, já até puxando um gancho pro Fred, para vocês, assim, principalmente pro Fred, eu acho que que eu sentia muita dificuldade? Como que eu vou chegar para esse paciente e falar assim, olha, fulano, você precisa de um acompanhamento com um psicólogo e tal. Então, assim, tem pacientes que se você falar isso, você se sente extremamente, Sim. sabe? É complicado você... E, cara, eu tinha essa dificuldade, tanto é que eu entrei em contato com o Fred, minha tia, que é psicóloga, foi até ela estava fazendo tratamento comigo, e eu falei, tipo, separa mais um tempo aí para nós discutirmos isso aqui. E no primeiro contato, acaba que você está criando relação, né? Isso, exatamente. Aí, se você tiver uma quebra, já atrapalha ainda mais. Exatamente. Então, alguns assuntos assim, mais delicados, você... E outra coisa, e se você vai entrar com um tratamento desse, né, com um psicólogo, normalmente onde você vai entrar com esse tratamento? Às vezes é no início. No momento você está o quê? Começando esse relacionamento, né? Tendo essa afinidade com o paciente está, né, começando a querer criar aquele vínculo contigo. Aí você já, entendeu? Cara, e assim, Então, assim... os atendimentos são demorados, né? São longos. Acaba que você é um pouco psicólogo também, assim? Cara, porque tem que ter uma certa psicologia, né? A gente vai bacana pegando. isso aí. Assim, eu sou... Antigamente, né? Assim, ainda existe isso, né? Temos dentistas que atendem vários pacientes num período, né? Então, às vezes, sessões curtas. Eu gosto mais de fazer, às vezes, uma tarde inteira com o paciente, até porque hoje em dia todo mundo é muito o quê? Corrido. Extremamente imediatista. Né? Exato, então, exato. a pessoa quer chegar no consultório, quer resolver, até porque trânsito, trabalho, enfim, né? Então, assim, normalmente sim, as consultas são longas, tanto de procedimento, mas também de conversa. Ontem, inclusive, aconteceu isso. Sorte que eu deixei 2 horas para essa paciente, que é uma paciente que é irmã de uma amiga que estudou comigo, isso foi fundamental, mora fora, foi atender comigo, foi fazer uma consulta comigo, procedimento comigo. Eu marquei ela 9 horas, começando 9 horas,
Deu 9h44, exatamente. Eu falei, nossa senhora. 44 minutos a gente conversando E da ainda vida, não como é que começou tá a consulta. E não começou. Nem foi pra, E vou te pra falar uma cadeira. coisa, a gente ia falar nem de dente. Entendeu? Mas assim, não era uma sessão de psicologia, acho que faz parte. Principalmente. Mas eu porque acho essencial. Isso Cara. é um ato de Extremamente confiança também, Nossa, cara. quebra Você gelo fala assim, também. Tem um cara chega no consultório, né? É. Então isso faz parte, né? Então, assim, então, organizar realmente esse tempo é muito importante, né? E assim, o que às vezes a gente tem dificuldade? Porque essa primeira consulta a gente conversou 44 minutos, fez um procedimento, às vezes, de 1 hora. A próxima consulta, muitas vezes, às vezes o paciente espera aquele Vem com contato novamente, expectativa, né? expectativa, vou lá, vou conversar com o doutor. Já e vou tal. separar 2 E horinhas. às vezes, né, tá num dia de uma agenda, então assim, eu percebo que eu já vi pacientes, às vezes falam, doutor, hoje ele tava meio corrido, seco. meio sério e tal, entendeu? Então assim, isso é porque você entrega isso pro paciente às vezes na primeira consulta e a gente precisa de... Então a gente tem que se policiar bastante mas com isso é um referência a isso aí. diferencial, por exemplo. É muito difícil ir num dentista que vai conversar com você, primeira consulta, vai te conhecer, Sim. vai falar da vida, o que você faz. Isso é um diferencial. Demais, né? isso agrega valor, agrega muito na Demais, consulta, e né? isso agrega confiança também. Tipo assim, Exato. porque a gente está acostumado aí, o que você tem? Eu quero fazer tal procedimento. Tenho isso, Quer fa- resolveu, eu quero abraço. pôr um implante. É onde? Aí vai, senta lá. É aqui. Isso aí não foi feito a anamnese, na minha opinião. Não. Né? Você não conversou Sim. das experiências anteriores do Sim. paciente, você não sabe que paciente, que medicação que ele toma, né? Condição do tempo do paciente, né? E assim, eu costumo falar para os alunos, né? Que eu tô no curso de... O Rafael é professor universitário? Não, de pós-graduação. Pós-graduação. E é o cara, né? Mas aí você pensou que ele era de graduação. Eu achei que era de graduação, ele é Não, de pós. Tá um degrauzinho ali, amado. Mas assim, vamos voltar aqui. E ele é humilde, desconcertou É, o homem. sem Mas o que graça. acontece? Mas o que eu falo muito, pessoal, né? Assim, porque eu dou aula na parte de planejamento e tal. Então eu falo assim, olha, eu não conheço nenhum paciente que tá no sofá, deitado no sofá e fala assim, nossa, que legal, agora eu vou pro dentista. Cara, Ele não vai existe com uma isso. expectativa legal. Nossa. Não vai, não existe isso. Aí o cara sai de casa, pega o trânsito, chega no seu consultório, vai fazer uma consulta de 15 minutos, 10 minutos, sabe? Não vai ouvir, não vai conversar. Então, assim, eu acho que minha consulta normalmente eu separo normalmente 2 horas, 1h30, né? Porque a gente precisa de conhecer o paciente, né? Então, nesse momento você vai conhecer o paciente. Vai anotar, vai colher informação, né? Vai pedir exames. Muitas vezes, alguns dados realmente, às vezes tem uns pacientes que são mais ansiosos. Fala, doutor, eu não tenho tanto tempo, só vivo viajando, né? Tem como você fazer alguma coisa para adiantar? Né? Eu faço isso muito também, minha vida é corrida. Quando eu vou no médico, alguma coisa, eu falo assim, falo para a secretária, tem algum exame que eu possa já chegar com o exame? Eu acho isso fantástico. Sim. Sabe? Já Eu vai acho que focado. assim, realmente, né, que a gente precisa do exame clínico, precisa de uma avaliação, mas tem alguns exames que talvez podem ser adiantados. Eu não sei se você pensa assim também, se você, Fred, pensa assim. Então, tem alguns pacientes e a gente consegue fazer isso. Cara, Pode ser que às vezes precise de outro exame. Eu mas recebo essa demanda, mas, por exemplo, muitas vezes um paciente fala assim, nossa, eu não gosto de fazer ressonância, porque principalmente a ressonância, né, quando a gente pensa. Fala assim, já tem como mandar o pedido? Eu geralmente falo não, pelo seguinte, porque de repente eu peço uma ressonância, porque sem conhecer o paciente, sem contraste, e na verdade ele precisa com contraste, ou precisa de uma ressonância com ressonância de coluna, e aí acabou perdendo o tempo dele. Sim. E ao invés de eu otimizar, na verdade eu estou fazendo ele fazer 2 exames. Claro, você está expondo o paciente. Então eu prefiro que ele venha e a gente faça mais direcionado. E algumas vezes nem precisa, Sim, claro. entendeu? Por mais que dê um conforto pra gente fazer a ressonância ou um exame específico, às vezes não precisa e faz parte dessa orientação. Então, eu particularmente prefiro não fazer, mas eu entendo perfeitamente Mas isso. normalmente os Já é mais pacientes... diferente, né? Não, No mas assim, mas caso, também, assim. Fred, às vezes assim, tem muito... Às vezes pode ser que você peça exame a mais. Sim. Eu não concordo com isso. Aham. Então, acho que assim, normalmente o que o paciente faz? Hoje em dia todo mundo tem os exames, né, digitais. Sim. Eu peço pro paciente me mandar os exames, né? E se for um negócio que a gente possa avaliar, a gente pede antes, né? Se for, Mas não, esse- doutor, tô indo aí porque eu quero fazer um check-up, tem 5 anos que eu não vou no dentista. Então esse paciente vai precisar de uma radiografia básica. Sim, Ponto você final. já sabe que vai Eu sei precisar. que vai precisar. Mas eu não vou sair pedindo uma tomografia, não sei o quê, sabe? Não precisa disso. Mas a radiografia básica pode pedir porque ele vai chegar lá, exame E clínico. adianta, já né? pede Adianta. E né? adianta. Mas é isso, sabe? Não, Então, legal. Cara, e uma coisa que você comentou é que o paciente volta na segunda consulta com uma expectativa, né? Cara, e assim, como que você lida? E eu acho que até o Fred quer saber a sua opinião, é questão de expectativa e realidade. Porque muitas vezes,
tô querendo isso aqui. Eu Eu não lido muito com isso na minha prática, né? Mas eu imagino que vocês muito mais. É isso que eu até conversava com o Rafael mais cedo, que isso, não sei como é no consultório, mas tende a acontecer. Eu imagino que tende a acontecer no sentido de que quero mudar os meus dentes, quero ficar bonito igual fulano. E como que é isso lá no consultório, Exato. Rafael? Assim, a gente tem até faz parte de um clube, de um grupo de estudo, chama ITI, e a gente tem um SAC, que é uma metrificação de dificuldade do tratamento, né? E tem uma pergunta lá que é realmente essa. A expectativa do paciente perante ao procedimento. Normalmente é cirúrgico, né? Uhum. Ou, às vezes, reabilitador, né? A coroa, enfim, dente em si. Então, tem lá o quê? Tem a expectativa... tem um paciente de baixa expectativa, que é aquele paciente tranquilão, bobo, tal, tá bom. Tá bom. Tá bom. Desculpa. E tem aquele paciente da expectativa atingível, alta expectativa atingível. Tá. E existe também o da alta expectativa inatingível, né? Uhum. O que é o paciente da expectativa inatingível? Eu estava conversando com o Fred, a gente estava discutindo isso mais cedo. Às vezes chega uma paciente, né, que com a foto de uma paciente de idade extremamente diferente, às vezes de uma atriz, um modelo com os dentes muito bonitos, Eu com o quero rosto sorriso da Juliana totalmente... Paz. Então, assim, com o rosto totalmente diferente do dela, né? E deixa eu só te interromper. Tem como a gente falar assim, esse sorriso é impossível de chegar próximo dele. Isso Não, sim, sem dúvida tem. porque eu digo assim, é muito de arcada, de biotipo. Biotipo, fenótipo gengival, arcado, o rosto, às vezes não vai combinar, né? Que a gente vai pro visagismo. E assim, e tem pacientes, por exemplo, que pacientes mutilados, pacientes que passaram por trauma, né? Tiveram um trauma. Paciente que às vezes perdeu estrutura, gengival e óssea. E chega com a foto antiga dela, jovem. Ah, entendi. Doutor, meu sorriso era desse jeito, cara. Então, assim, esse paciente ele tem que ser muito bem orientado. E como que você trata, como que você lida com isso? Cara, de forma simples e objetiva. Você tem que ser extremamente sincero. Verdade. E na minha opinião, eu acho que é o dever de todo paciente buscar uma segunda opinião. Sim. Aham. Eu acho que é dever. Eu falo pra ele, olha, minha opinião é essa, certo? E eu acho que é seu dever buscar uma segunda opinião, Uhum. sabe? E acho que é sendo muito sincero com o paciente. Não é só direito, né? Porque o que acontece? Eu acho que é dever do paciente É buscar uma legal segunda opinião. Porque eles se frustram, né? Assim, às vezes ele chega e fala, vou ficar só ir num dentista muito bom, Aham. que você vai conseguir ter o rosto, o sorriso novamente. E aí chega lá, deve gerar uma frustração, porque chega um bom profissional e fala, olha, não é tão simples assim, né? Porque mexeu por exemplo, quem sofreu um acidente, mexeu na estrutura e tudo mais. Então tem que ter essa realidade, essa ali abordagem desde o e tem que ser sincero. Sim. Porque também não pode prometer, né, Rafael? De jeito nenhum. Já recebi pacientes, né, que vieram buscar outra opinião. Eu vejo, não, eu sou paciente do Dr. Fulano. Um cara muito bom. Eu falo, putz. Tipo Já assim, um cara vi. diferenciadíssimo. Um cara muito bom. Tecnicamente, planejamento, execução, tudo, sabe? Aí eu dou a minha opinião, né? Falo, não, realmente é o que ele tinha falado e tal. Eu falei, então é isso, você pegou uma segunda opinião. Legal. Você teve uma segunda opinião. Então, eu acho que é dever do paciente procurar, sim, uma segunda opinião, assim como é dever nosso, não só tratar, orientar também o paciente, né? Então, eu vejo hoje muito tratamento sendo realizado, não tendo orientação. Foi o que a gente estava conversando mais cedo aqui. Hoje em dia, todos os pacientes finalizam o tratamento, ele tem um retorno agendado. Sim. Igual você faz uma revisão no carro. Você comprou o carro, não é para sempre. Então, agora não dá para me pegar o cara lá e trazer em casa, né? Mas ele é orientado. Recebe orientação para fazer, né? Tanto acompanhamento, né? Periódico, periodontal, né? Instrução, né? Que hoje em dia a gente acha que todos os pacientes sabem higienizar. A grande parte não sabe, às vezes, higienizar. Eu sou uma testemunha viva. Eu vou falar esse sorriso bonito aqui, ó. Foi Deus que me deu, não. Foi o Rafael. Olha rapaz. só. Sou paciente E ficou do Rafael. bom, hein, Fred? Que ficou bom, cara. Ficou excelente. Cara, meus Excelente. dentes são tão naturais que as pessoas não percebem. Esse tratamento já deve ter uns 7 anos já, Fred. 6, 7 anos, eu não sei certo. Rafael, foi em 2017. Tá fazendo 7 agora em maio. Que legal. E eu vou lá todo ano. Todo Então, assim, ano. Ficou muito bom. Eu não Fred. vou falar que é o desafio, porque a gente vai entrar nisso aí. Parte de medicação, né? Aham. Então tem medicação por causa de xerostomia, né? A gente vai entrar nisso aí depois. Mas assim, eu te falo, o paciente que vai no retorno, é muito difícil ele ter, às vezes, uma doença cárie, alguma coisa assim, porque ele tá indo, ele é prova viva, eu acredito. Sim. Isso, né? E aí, Então- como eu vou no retorno lá, igual eu falei, tem uma equipe, né? Passei, acho que ano passado, ano passado, né? Esse ano ainda não fui.
pela Periodontista. periodontista. E assim, com 35 anos, me ensinou a escovar os dentes de novo. Ó, revisando, olha. Sabe como escova os dentes? Foi, sentou comigo, passou o vídeo, assim, assado. Então, assim, é um tratamento realmente diferente, né? É um acompanhamento, né? A longo prazo, né? Igual nós estamos falando, só falando em 7 anos, vai fazer 7 anos e meus dentes, E assim, eu acho que estão bons ainda. Não, tá bonito, Fred. Não, mas eu falo na estrutura. Não, mas tá bem gengiva. natural, não sabia que você tinha feito. Então, assim, em respeito, né? Quando a gente tem equipe, é bem reduzido, né? 4 pessoas, 3 pessoas ali. A gente procura, né? Saber a qualidade, como é que tá. Então, a gente pede feedbacks, né? Então, assim, o feedback que a gente recebe muito, fala assim, nossa, eu nunca tinha ido no dentista que me ensinou a escovar dente. A gente ouve muito isso. Você fala muito isso mesmo. A doutora Laís me ensinou a escovar os dentes, por exemplo. Que legal. Né? Tira uma dúvida. Esses dias, a Maiara dentista, né? Ela mostrou pra mim uma escova daquelas elétricas, né? Aquilo ali funciona? Curiosidade, nada a ver com o assunto, né? Curiosidade. Você Então, falou de aprender? eu teve uma empresa que foi até lá na clínica, me mandou uma testar. Falou, doutor, vai testando aí, vai usando. Eu tô utilizando ela ainda, cara, mas eu acho que é muito mais a técnica general, né? Você fazer a escovação de forma correta do que você só colocar a escova e ficar parado, entendeu? Então, eu acho que tá mais ligado ao que a escova cerda macia, né? E a técnica general realizada de forma correta. Então não é um problema, mas não é o ideal. Não é a solução. Vou te falar que não é a solução. Não é a solução dos problemas. Legal. Tá? Cara, e vamos... Só uma coisa que a gente falou de expectativa. Cara, tem uma frase que eu acho muito legal, que acho que nessa ideia vai muito, que muitas vezes o muito bom é inimigo do ótimo, né? Você vai com a expectativa do ótimo e fica muito bom, parece que não é suficiente, né? Sim. Então isso tem que ser discutido até para falar assim, talvez não vai chegar no ótimo, não vai chegar nesse nível, mas a gente vai chegar no muito bom. E uma coisa que a gente sempre faz, e Isabela tá aqui de prova, que é nosso mito. Sim. Traz pra gente um mito hoje, Fred. Tá bom, vamos lá. O mito que eu quero trazer hoje, ele vai envolver um assunto que é mais do que multidisciplinar. Ele é muito multidisciplinar. Que é falar sobre o bruxismo, tá? O bruxismo vai envolver o dentista, vai envolver, às vezes, medicamentos, vai envolver o neurologista, vai envolver, às vezes, uma ansiedade e aí vai ser tratado com psicólogo. Sim. Vai envolver, às vezes, questões respiratórias e pode ser tratado com otorrino, com pneu. otorrino, né? Então, ele é multidisciplinar. E uma das técnicas que eu já ouvi dizer, Rafael, é sobre colocar botox para resolver o bruxismo. Cara, colocar botox resolve 100% o bruxismo? É só curativo? Só colocar e cura, cara? Cara, Mito ou verdade? Foi bom você ter tocado nesse assunto, porque realmente nós recebemos muito paciente falando, doutor, você faz botox? Faça. Beleza, eu acho que ele vai querer fazer um terço superior da face. Não, eu quero fazer por causa do bruxismo. Aí eu falei, não, vamos conversar. Tá. Aí a gente conversa um pouco, leva o paciente na cadeira, o paciente não tem estabilidade de oclusão nenhuma. O paciente falta dente, o paciente não tem guias protusivas, laterais, de lateralidade, então o paciente gera uma interferências oclusais, né? Então, assim, o paciente precisa de ter estabilidade oclusal. Então, acho que assim, sabe aquela resolução por... Você elimina um fator, sabe? E assim, na minha opinião, eu acho que o bruxismo talvez seja a cereja do bolo nisso aí. Talvez o Iron possa até falar muito isso aí, porque provavelmente ele deve tratar muita cefaleia. Muito, né? chega bastante. Então talvez ele possa até falar, mas na minha opinião, acho que a gente precisa de uma estabilidade oclusal, né? Partindo da estabilidade oclusal. Mas isso é legal, porque eu não tenho essa abordagem. Como que eu tenho que observar? Porque assim, eu não vou me tornar especialista nisso. Aí, eu não vou na conseguir realidade, ter na realidade, principalmente desgaste dentário. Tá. Desgaste dentário, que normalmente o paciente já perdeu os guias desoclusivos, perdeu a estabilidade oclusal. Quando você fala estabilidade, é porque um tá pegando Não, direito. na realidade, na desoclusão. Nos movimentos de desoclusão. Vai tendo desgaste, vai ficando mais... porque tem as desoclusões que tem que ser feitas em determinados dentes e às vezes perde essa desoclusão e tem interferências oclusais. Legal. Né, que gera instabilidade oclusal. Né? E... Quando você fala em instabilidade oclusal, fala em termos leigos, porque nosso público aqui tem de tudo. Então, ele vai gerar interferências que o paciente, como se ele estivesse procurando o posicionamento correto, vamos dizer assim. Aí ele fica, entendeu? Ele fica procurando o posicionamento correto e ele fica movimentando e mastigando. Então, assim, ele procura, porque existe um posicionamento correto de maxila e mandíbula. Certo. Né? Então, às vezes, se ele tem uma interferência, esse paciente fica... Procurando. Fica procurando e tem
essa hipertensão aí. Entendi. Fica, né? Muscular. Quer dizer que nem sempre o Botox vai resolver. Não, na minha opinião, não. Primeiro Botox, você tem que ver na minha outros opinião, fatores. Não, na minha opinião, o paciente vai chegar para uma avaliação com o odontólogo, né? A gente vai observar esse paciente. Às vezes esse paciente é um paciente extremamente... Aliás, é fácil falar que o paciente é ansioso hoje em dia, né? Quantos por cento da população hoje é ansiosa, né? Sim. Cara, Não 100% hoje no consultório responde que é ansioso. Sim. 100%. sem muito dúvida. raro a No pessoa falar consultório assim, não sou ansioso, não. Aí, quando a pessoa fala que não é ansioso, a esposa tá aqui. Ah, você é sim. Aham. Não é ansioso. Até as meninas ali são, ó. Conheço. Então, o que acontece? Eu acho que assim, vai passar por uma abordagem odontológica, resolveu aquela causa, certo? A gente precisa de uma avaliação, às vezes, neurológica, psicólogo, ver como é que é essa parte de ansiedade, Sim. né? Que eu vou até fazer uma pergunta depois de a gente finalizar isso aqui. Existe, né, algumas placas interoclusais, dispositivos interoclusais, né? Que é a placa que ajuda muito nessa questão desse paciente, né? E funciona. Cara, funciona bem, né? Tem uns pacientes que têm uma resposta muito bacana. Legal. Lembrando que também não é resolução. Legal. Lembra que ela vai te colocar... Eu falo para o paciente assim, ó, a gente tem umas posições da ATM, né? Então, eu preciso deixar só a ATM no ponto morto. E, assim, eu preciso de explicar o que o paciente entende. Uhum. Então, assim, se for me deixar nessa posição neutra, né? Quando você tá com a placa, você vai utilizar a placa o dia inteiro? Difícil, né? Não vai usar. Então, quando você tá Conversando. sem utilizar a placa, você tá tendo interferência oclusal. Sim. Entendeu? Uhum. Então, por isso que a gente precisa realmente dessa parte de estabilidade, né? Dessa parte de estabilidade oclusal. Remover todas as interferências. Depois, sim, poderemos fazer uma placa, né? E ver, por exemplo, esse paciente toma medicação, Uhum. recaptador, serotonina, então, paciente que... Eu já tomei medicação. Uhum. Apertava pra caramba. Uhum. Demais. O Iron vai falar muito melhor que eu disso, Sim. né? Eu tenho, na época que eu conversei com você, conversei com o Iron, eu sei hoje meus gatilhos, né, Iron? Ele conversou. Eu sei meus gatilhos, falo todos. Açúcar, álcool e pouco exercício físico. Uhum. São meus gatilhos. E ar-condicionado muito frio quando eu tô dormindo. Acho que tá Aí gostoso. você aberto. E outra coisa também, por exemplo, agora eu tô gripado. Cara, tô tudo... Então, assim, via aérea, obstruída muito. também, demais a conta. Outra coisa também, sobrepeso, às vezes. Então, você começa com o quê? Você começa a ter um pouco de... Perdeu o nome, gente. Às vezes, apneia, né? Sim. Roncar, o paciente ronca, então ele obstrui via. Cara, e você deu o seu exemplo e pra mim já mostra que a maioria das doenças, e inclusive o bruxismo, nada é uma resposta única. Não, Bruxismo complexo, é cara. muito Bruxismo isso. Então, quando o cara chega querendo resolver com botox, eu Pra você ver, fico assustado, sabe? Sim. cara, e pra você ver a importância do autoconhecimento. Legal. Rafael já conhece os gatilhos dele pro bruxismo. Pra, assim, pra ter uma piora. Pro Então, ele bruxismo e pra, sabe. pro começo começo de ter um pouco de ficar ansioso, sabe? Sim. Sei tudo. Então, sei. ó, pra você ver, ó, o tanto que o bruxismo, ele não é simplesmente, a pessoa só morde. Uhum. Não é, cara. Ele é muito, muito mais profundo, o assunto bruxismo. E não é só pôr um botox ou usar uma plaquinha. Porque as pessoas acham que é só pôr plaquinha. Não é. Plaquinha resolve. Cara, você tem que conhecer por que causa isso, uma ansiedade. Então eu preciso ir no médico, eu preciso ir no Dentista. psicólogo, fazer um tratamento, né? Aí, igual a gente sempre fala da terapia cognitivo-comportamental, Sim. que vai ajudar nessa melhora da ansiedade, diminuir esses pensamentos acelerados, consequentemente diminui a ansiedade para dormir, morde menos, tudo isso. O açúcar no organismo, né? Falta de exercício físico, tudo aquilo que a gente falou, pra você ver o tanto que é importante. Tudo vai voltando Tudo ali. vai voltando para algo que a gente fala assim, não, só por plaquinha, não só por botox. Você viu que vai virando tudo fisiologia, né? Sim. Tudo. Cara, e o bruxismo, ele não chega pra mim como, nossa, doutor, eu tô com bruxismo. Geralmente é um paciente chega com dor de cabeça e você vai abordar, cara, você vai descobrindo ansiedade, você vai descobrindo um quadro tensional, uma dorzinha de cabeça mais no fim do dia, muito estresse, você vai descobrindo um bruxismo, aí você descobre que a pessoa dorme mal e às vezes tem até uma apneia, e aí falta de condicionamento, falta de exercício, uma alimentação ruim, e a gente até discutiu aqui com o nutricionista, cara, uma alimentação às vezes é tóxica, né? Tem alimentações mais antioxidantes, alimentações melhores para o organismo, inclusive para o cérebro. E aí você vai juntando isso tudo, não é simplesmente... Qual que é o melhor remédio para dor de cabeça? Cara, não existe. Eu, cada vez mais, eu acho assim, não tem um melhor remédio para dor de cabeça. Tem o melhor remédio para a pessoa, pro Fred, pro Rafa. E cada um vai ter sua individualidade. Então, assim,
tentar pegar um remédio que melhora a dor e melhora a ansiedade. Pensar em algo de uma abordagem para a gente tratar o bruxismo e, consequentemente, tratando a dor de cabeça vai melhorando. Porque se trata só uma coisa, não vai resolver tudo. Se eu trato só a dor de cabeça e não melhora o bruxismo, ele não melhora a dor. Sim. Se eu trato só o bruxismo e não trato a dor, vice-versa, né? Vira. Então, assim, tudo é uma abordagem multiprofissional. Sim. Então, bruxismo é uma área que eu acho muito legal, porque sempre vai ter essa interface, né? Sim. E como você lida com isso também, Fred? Dessa abordagem com o pessoal, da ansiedade em relação ao apertamento, esse bruxismo? Cara, então, é igual a gente falou, né? Todo mundo que chega é ansioso, cara. Uhum. E mesmo porque muitas vezes eles procuram a gente por conta disso, por ser muito ansioso. E falam, olha, desde pequenininho eu apertava Bruxismo na infância. na infância, e aí depois deu uma melhorada, e aí você começa a ver algumas coisas relacionadas. Como que tá a sua vida financeira, por exemplo? Como eu atendo adultos, né? Como tá a sua vida financeira? Não, sabe o que é? Fiquei desempregado um tempo. Então, as pessoas vão passando momentos na vida que vai piorando esse apertamento, esse bruxismo, que é muitas vezes decorrência de uma ansiedade. Sim. Uma ansiedade, de um medo, uma preocupação, que aí não dorme direito e fica tendo micros despertares à noite, que é E em desconta decorrência ali, do né? bruxismo também. Então, o bruxismo também, esse apertamento, às vezes, dá micros despertares à noite, a pessoa não dorme, não descansa, e aí começam os pensamentos acelerados, e eu tô desempregado, ou tá acontecendo isso na minha família. Então, no consultório, a gente tenta não, né? A gente trabalha com esse paciente para ele mudar esses pensamentos, para a gente arrumar estratégias para sair dessa situação. Legal. E aí ele percebe que ele vai acalmando, vai melhorando, e a gente também faz indicações, né, para os médicos neurologistas, às vezes entra com a medicação em conjunto e junto com a terapia para poder ir tirando essa ansiedade, e procuram um dentista, né? E aí vai usando a plaquinha e vai tudo em conjunto. Bem legal. E Então, tem o tratamento uma tem que ser melhora muito multidisciplinar, boa. sem dúvida nenhuma. Por exemplo, bruxismo na infância, né? O bruxismo ele pode estar presente na infância em diversas etapas, né? O paciente mais jovem para e volta. Por quê? Às vezes o paciente muito jovem, problema respiratório. Aí melhora, ou faz um tratamento, né? Com otorrino. E já reduz. Melhora. Aí, 17 anos. O que você fez com 17 anos? Pré-vestibular. Como é que é a sua Outra vida? fase, né? Como é que de é? estresse, ansiedade, Cursinho é preocupação. a pior. Meu Deus do céu. É. Então, assim, é extremamente, né? Estressante, Então, né? sim, é outra fase de vida. Uhum. Aí o cara tá lá com 27 anos, de medicina, vamos supor. O cara tem que estudar pra prova de... De residência, né? Então, assim, então são fases Vai da mudando vida, a preocupação, né? E assim, e hoje em dia informação muito rápida, celular, tudo, né? Então, assim, se eu pegar meu celular, eu tenho certeza que tem uma mensagem do secretário, tem uma mensagem do dentista, tem uma mensagem do seu quê, tem uma mensagem do laboratório, né? Então, assim, fazer tudo, então, vim de lá pra cá resolvendo, né? Várias, então, assim, hoje em dia tá tudo muito acelerado. Então, as crianças têm também esse bruxismo e também comportamental, né? Sim. Às vezes a criança fica muito fechada, né? Os pais trabalham e tal, então, assim, então existe também esse apertamento nessa fase da infância, juventude, pré-adolescência, adolescência, e às vezes ele vai e volta. Então, E esse bate-bola do odontólogo com o psicólogo é essencial, né, cara? do odontólogo? Do odontólogo com o psicólogo, né? Porque acaba que vai tendo uma abordagem multiprofissional e juntos vai caminhando, Na né? realidade, assim, criança, assim, você tem que avaliar até, assim, a gente tem que conversar muito com os pais, né? Mas a criança dorme, né? Boca aberta, não é? Como é que tá o desenvolvimento maxilar das crianças? A gente tem que conversar já, por exemplo, você já vem conversar com o ortodontista, às vezes tem que fazer um gancho lá pro otorrino, pra ver como é que tá, via aérea. Então, assim, é muito... Eu tava conversando, eu sou extremamente a favor de tratamento multidisciplinar. Extremamente a favor, né? Então, assim, tem gente ainda que fala, não, eu entendo de fisiologia, eu vou resolver. Não, para. Eu sou muito a favor de tratamento interdisciplinar. E até o Então, hoje ter em pé dia, no chão, né? Hoje em dia, ansiedade, desenvolve o quê? Parte gástrica. Dá uma queimação, uma Refluxo gastrite, e tal. refluxo. Então, você vê o que a gente tem, uma das coisas que a gente estuda muito hoje na odontologia, envelhecimento precoce bucal. Né? Um grande professor, né, que entende muito isso aqui, está no Brasil, em Uberlândia, na UFO. Então, assim, hoje se estuda muito envelhecimento precoce bucal, né? E está ligado muito ao quê? Estilo de vida. Sim. Né? Então, tipo de alimentação, a turma do CrossFit aperta. Não tô falando mal de CrossFit, tô falando assim, atleta Mas mesmo também não estamos falando bem, tá? Não. Ó, não estamos falando bem, tá? Só queria dizer isso. Então, assim, e o que acontece? Então, o estilo de vida, né?
Então, o que acontece? Então, gastro, torrino, psicólogo, neuro, né? Onco. Uhum. Um de paciente, né? Que estava em tratamento de câncer ou fez tratamento, né? Ortopedista, esse paciente está fazendo acompanhamento. Então, assim, eu sou extremamente a favor, muito a favor mesmo, Legal. né? Porque, assim, não tem nada melhor que você pegar o paciente pronto, vamos dizer assim, sabe? Adequado. Sim. Cara, e uma coisa que a gente comentou aqui, até pegando um gancho, você falou sobre esse envelhecimento precoce. A gente teve uma discussão aqui de um outro podcast sobre envelhecimento normal, né? E você vê uma diferença muito grande na sua abordagem nesse envelhecimento, quando começa o idoso, se tem, assim, uma indicação desse idoso te procurar, como que é isso? Eu digo assim, que a gente faz muito check-up, né? Aham. Não só o idoso com 60 anos, ele teria que fazer um check-up com o cirurgião dentista. Iron, eu acho que Isso eu nunca parei de pensar. é extremamente importante esse acompanhamento longevo, né? Agora a gente tá falando, né, comentando o Fred dos retornos e tal, por quê? Exemplo, Uhum. eu trato um filho e uma mãe, Certo. certo? Aí o filho faz os retornos direitinho, a mãe estava sumida, depois de uns 3, 4 anos voltou. É uma paciente que, assim, história clínica, como ela trata comigo desde 2017, é uma paciente que tem envelhecimento precoce bucal, muito apertamento, essa paciente muitas vezes não tem cárie, Certo. né? Tem um índice de cárie, às vezes, baixo. Alguns, né? Então, assim, mas tem um outro tipo de lesões não cariosas. E essa paciente voltou depois de um tempo com muita cárie, sabe? E, assim, ela tinha uns outros tratamentos para fazer e pediu para fazer um determinado procedimento, tá? Certo. E pediu para mim, falou, ó, você não pode fazer, porque a senhora tem que fazer esse procedimento antes, sumiu. Aí passou um tempo, ela voltou, querendo fazer a placa. Uhum. Ela tem que fazer esse procedimento antes, que é o quê? A parte de reabilitar, né? Deixar, como se diz, colocar a mordida no lugar, vamos dizer assim, Uhum. em termos, né? E pediu de novo fazer o procedimento. Aí passou uns 4 meses, ela foi fazer o retorno com o periodontista me chamou, olha, Dr. Rafael, ela tá pedindo para fazer esse procedimento e tal, pela 3ª vez. E esse paciente eu já estou acompanhando, já acompanho ela tem 7 anos. Uhum. Paciente que gostava de ir pro consultório e voltar a pé, fazer a caminhada e tal, paciente, né? Aí eu falei, esse negócio tá estranho. E eu conversando, esqueci. Uhum. Aí fui conversar com o filho, eu falei, trocando ideia, falei, você tem feito check-up com sua mãe? Como é que tá, né? Fui conversar, né? E ele falou, rapaz, eu tinha uma empresa fora, abri uma empresa aqui, tava, né, corrido. E comentou comigo, não, eu deixei meio de lado, a gente tá fazendo um check-up aí e tal, mas obrigado pelo alerta. Então, assim, o que ele tá fazendo? Ele tá agora no neurologista, fazendo todo esse acompanhamento para ver se tá tendo realmente alguma coisa. Então, assim, eu acho que o mais importante é você o quê? Anamnese, observar, anotar, observar o paciente. O segmento, assim. O segmento. Então, assim, eu já tive algumas dessas histórias, igual uma outra história. O paciente ficou até meio contrariado comigo. Eu virei para ele e falei, senhor fulano, ele queria fazer um tipo de procedimento lá que queria economizar. Aí ele não poderia passar fio dental, teria que usar um passa-fio. Tá. Eu falei, senhor fulano, a gente envelhece. Hoje, o senhor não é trêmulo, tem, né, mobilidade, né, tranquilo, mas a gente envelhece. Ele ficou até um pouco assim. Aí fez tratamento, tá? Da forma que eu falei, passou uns 4, 5 anos. A periodontista chegou, Rafael, da última vez, então assim, pra você ver como tem que trabalhar junto. Da última vez pra agora, o seu fulano piorou muito a higienização. Aí eu falei, deixa que eu converso. Chamei, o que aconteceu e tal. Sabe o que ele falou pra mim? Dr. Rafael, aquela vez eu fiquei meio assim, mas é igualzinho você falou, nunca esqueci. A gente envelhece, né? Tô tendo uma dificuldade pra escovar ali e tal. Falei, tá vendo? Então, assim, a gente envelhece. Sim. Entendeu? Então, assim, eu tenho até numa aula minha, um trabalho lá, mostrando os tipos de prótese que a gente faz pro paciente, que a gente faz avaliação socioeconômica, né? Avaliação de disponibilidade de tecidos, moles e duros, ou seja, osso e gengiva. E também a questão do paciente, da condição do paciente conseguir higienizar ou não, porque é um tipo de trabalho que normalmente se faz em idoso, né? Paciente perdendo todos os dentes. Então, isso tem que ser muito bem avaliado e observado, até para você realizar seu plano de tratamento e propor para o paciente
este tratamento, entendeu? Cara, isso é legal que você comentou, que você está avaliando funcionalidade desse paciente, né? E muitas vezes a gente preocupa muito com esse envelhecimento, pelo menos eu como neurologista, nossa, tá ficando esquecido, alguma coisa, e de repente é algo tão sutil, ou em uma pessoa que tem tanta reserva, que a gente não vai notando. Que a pessoa vai driblando a alteração ali. Só que dá para notar em outros domínios, né? Como, por exemplo, uma perda funcional, uma perda da auto-higiene, do autocuidado. Olha, ele fazia isso bonitinho, parou de fazer. Aumentando a quantidade de cárie. Essa pessoa ia sozinha na consulta com o Rafael e agora está indo acompanhado. Então, são pequenos detalhes que a gente começa a notar que você está vendo que há uma perda funcional. E às vezes você consegue uma abordagem ali já, né? Sim. Na realidade, essa questão de uma pessoa junto, isso é extremamente importante quando a gente vai abordar, que é um tema que vocês falam muito, que eu já, né? Tá acompanhando, né? Tô sabendo. Parte, por exemplo, Alzheimer, demência, essas coisas, né? Que é um ponto importante. Então, um Alzheimer avançado, esse paciente normalmente ele tá junto com quem? Sempre. Tá com o cuidador. Tem um acompanhante, cuidador. Certo. Aí, o que é muito importante nisso? Esse acompanhante, ele é formal ou informal? O que é o acompanhante informal? Familiar, né? Familiar. Certo? Tô certo? Certo, claro. E normalmente, cara, às vezes hoje, né, antigamente se tinha o quê? 7 filhos. Sim. Não vai os 7 para me ensinar a higienizar. Não vai os 7. Sim. E tem muitas vezes que vai acompanhar aquele que veio de fora. Porque não faz muito. Exatamente, cara. Você foi assertivíssimo nisso aí. Cara, mas eu tô muito acostumado. Chega o paciente na consulta e... Doutor, eu moro na Inglaterra. Aí eu vim com meu pai. Tá, mas e como que é no dia a dia? Olha. Então, não sou eu que fico, sabe? Não, e como tá tomando remédio? Então, é importante essa pessoa se inteirar. Sim. E é importante se orientar ela também. Até porque muitas vezes está distante e ela não vê a progressão. Isso. E às vezes traz uma demanda que é muito engraçada. Que é assim, olha, minha mãe piorou tem 3 meses. Mas tá num nível que eu não espero uma evolução tão rápida, né? 3 meses parece que tá pouco. E por quê? Porque é o viés do observador, né? Sim. De repente ele não teve a oportunidade de ver de perto essa evolução. E aí quem tá perto vai ver que a história é muito maior, né? Sim. E esse observador é importante para trazer essas informações, para ajudar. E você vai, orienta ele, mas na verdade não é quem vai ficar junto. Isso, exatamente. Muitas vezes, às vezes, a pessoa mais indicada, óbvio, que é o cuidador formal. Sim. E assim que é troca desse cuidador, tem que ir outro cuidador lá. Porque ele Exato. precisa ser orientado. E precisa de passar pela aula que você teve. Né? As devidas alterações. Técnica neural para fazer no... Né? E assim, o que é importante, por exemplo, no Alzheimer, no de Alzheimer? Isso é curioso. Então, assim, você descobriu, o paciente descobriu que tem a doença. Né? A doença é evolutiva, certo? Né? E como que é a evolução, Iron? Conta pra gente. Cara, é uma De evolução tempo, de vamos falar de 10 tempo. anos, né, geralmente. E assim, vão ter fase leve, moderada, avançada. E uma coisa que a gente até comentou, funcionalidade, né? Não é só uma perda cognitiva, comportamental, vai tendo perda funcional, vai se tornando mais dependente. Então, perdas de... Antes arrumava a cama, não consegue. Tomava banho sozinho, vai tendo dificuldade. Fazia higienização bucal, não vai conseguindo, né? Então, vai tendo essa perda. E no começo é aquele assim, olha, ele toma o banho, mas... Não, um banho 100% não fica tão bom não. Fica umas coisinhas ali que a gente tem que ajudar. E eu acho que a higiene bucal é a às mesma vezes coisa. o paciente não aceita Sim, que ajude. sim. Porque ele, às vezes, ele não aceita a doença, né, Fred? Ele não aceita a doença. Ele não aceita que ele é ansioso. Ele não aceita que ele tem transtorno. Ele não aceita que ele tem uma síndrome. Primeiro Entendeu? não é negação, né? É, total. E também tem um outro conceito que é insight. Insight é a noção da própria doença. Às vezes não tem o insight, né? Sim. Às vezes não tem a noção de que existe a doença e às vezes é uma negação. Sim. O que é difícil às vezes de diferenciar, né, na prática. E assim, a evolução, ela é certeira do Alzheimer, concorda? Sim. Então, o que a gente precisa, assim, eu acho que é importante. A gente passou isso lá em casa com minha avó. Meu pai sempre falou, olha, Alzheimer não adianta, você tem que aceitar, vai evoluir, ponto. O que precisa de fazer? Naquela fase, porque tem a fase que é regressiva, né? Então, assim, tem todas essas fases. Então, tem que pegar a fase inicial, se é um paciente que não tem acompanhamento odontológico, e tem que tentar resolver tudo. Porque vai chegar uma hora que é sedação. Já pensou que você tem que sedar para fazer, sabe? Higienização. Então, o ideal... Não higienização, mas é um procedimento, né? Uhum. Então, o ideal é que esse paciente, principalmente, é o paciente que mais precisa de acompanhamento odontológico. Mais precisa de estar visitando o dentista, né? Porque, assim, o procedimento em si, de restauração, de limpeza, procedimento não muda, a abordagem muda. Tá. Entendeu? O procedimento muda. E Ó, pra você ver o tanto que é interessante, cara.
a gente começou falando, né? Que a odontologia, com algumas doenças aí, com neurologia, com psicologia, a gente não ouve falar muito. Mas a gente realmente não presta atenção nesse dia a dia. Quantas pessoas não tem uma pessoa em casa que tem um Alzheimer, que tem um Parkinson, e se preocupa apenas com essa pessoa tá esquecida, essa pessoa... E não lembra da saúde bucal. Sim. Olha pra você ver. E a gente tá trazendo algo assim, tipo... Cara, olha como é importante. Porque quando tem uma pessoa acamada lá com Alzheimer, essa pessoa, ela não tá só acamada, não é só o corpo. E a boca dela? E as placas? Quando e a que chama um gengiva? dentista, Fred? Nunca chama um dentista. Sabe E quando que chama? Olha a importância. Quando está extremamente evoluído. Quando você não consegue fazer uma radiografia, quando você não consegue atender, aí você tem que sedar. Entendeu? Sim. Cara, Mas, geralmente- mas o que eu falo dizer é assim, as pessoas não costumam se preocupar. As pessoas não se preocupam como que tá a boca daquele paciente. Só sabe que ele tá na cama, que ele tá agressivo, ou que ele não tá tomando banho direito. E esse paciente ele sente dor, né, Iron? E Mas sente às vezes ele não dor. consegue exteriorizar isso aí. Exatamente. Então, às vezes o cara não tá dormindo. Às vezes o paciente não tá dormindo, o paciente não tá comendo. Aí fala assim, Por- não, por infecção... enquanto, por dor. A infecção Que de foi? urina. Aí olha a infecção de urina, não tem nada. É. Gente, mas fez todos os exames, não tem nada. O paciente não quer comer. O paciente tem Alzheimer, ele não quer comer. Tudo que é gelado, se tem uma pulpite, tem dor. Tudo que é quente, também gera uma resposta inflamatória. Sim. Então, às vezes, né? Então, por isso que eu acho que é extremamente importante esse tipo de paciente, ele tá em acompanhamento com o odontólogo, né? Ter as radiografias, né? E ter aquele acompanhamento. Porque, normalmente, eles chegam, né? Assim, eu não atuo, normalmente, né? Domiciliários, né? Não é meu, né? Mas, assim, Seu público. normalmente não é meu público. Mas, assim, eu sei que, normalmente, chamam quando já tá realmente mais extremamente evoluído. avançado, Você né? chega lá, só tem os restos articulares, né? E você não tem uma radiografia, não tem nada. Então, normalmente é isso. Então, assim, isso é extremamente importante. Eu acho que é importante tratar, mas mais que tratar é orientar. Então, a orientação que eu deixo é isso. Cara, e assim, não sei se vocês sabem, mas o Alzheimer em si não é o que leva à morte do paciente, né? O Alzheimer vai debilitando e hoje a principal causa de óbito é pneumonia. E a pneumonia por microaspirações ou macroaspirações, né? Por uma deglutição errada ou por resto de alimentos, uma má higiene bucal. Então a gente consegue já cuidar disso e até de uma forma preventiva de óbito, né? Sim. Preventiva de complicações infecciosas. E só assim para até curiosidade, você comentou dessa abordagem. Como que então que deve ser minha abordagem em relação a esse paciente com Alzheimer já em fases, já em progressão, né? Como que eu devo abordar isso da parte odontológica? Eu acho que, na realidade, esse paciente tem que estar às vezes, ele sempre vai estar acompanhado, né? Então, eu acho que é extremamente importante você frisar e passar, porque às vezes a gente passa, muitas vezes, assim, eu não tenho esse problema, cara, eu sou muito tranquilo. Mas às vezes a gente tem uns pessoal que fala, o paciente ouve o médico, sabe? Então, tem uns pacientes realmente ouvem mais o médico. A gente fala, mas eu sou tranquilo com isso. Mas eu acho que, assim, acho que é importante você, como neuro, Fred, como psicólogo, tá tratando esse tipo de paciente, né? Às vezes o paciente bruxiço, o paciente tem algumas síndromes, toma as medicações, o paciente está com xerostomia, né? Que aumenta o indicário, né? Mas, assim, voltando ao Alzheimer, orientar o paciente tem que, independente da doença, continuar com a sua manutenção periódica ao periodontista, ao odontólogo, né? Porque, assim, a periodontite, né? Ela é uma inflamação sistêmica, né? Que você vai fazer gancho com diabetes, né? Resistência à insulina, né? Pior cicatrização. Então, assim, vira é sistêmico mesmo, né? Uma bola de neve. Vira uma bola de neve. Eu acho que é orientar, sabe? Hoje as pessoas se preocupam muito com tratar e, às vezes, naquela consulta mais longa, você está fazendo tanto de orientação. É naquela hora que você vai conseguir convencer o paciente que tem que ir num gasto. É uma prevenção. Né, sabe, naquela consulta é extremamente importante você ouvir o paciente. Entendi. Tem alguns legal. procedimentos que a gente faz, nos seios da face, alguns procedimentos de enxertos, muitas vezes o paciente está com sinusite. E eu, assim, tem como, gente, né, tá com a medicação e tal, mas eu não tenho problema nenhum. Vai lá no otorrino, veja, né? Legal. Porque depois que eu fiz até um trabalho desse, na época da minha pós-graduação, foi contaminação na elevação da membrana sinusal. É chato de resolver, cara, é difícil, é chato pro paciente. Então, assim, eu não tenho problema nenhum. Aliás, eu trabalho assim, o paciente vai no otorrino, trata, o que tem que resolver e volta para fazer o procedimento. Ou seja, adequação sistêmica, adequação bucal para fazer o procedimento. Acho que é extremamente importante. Orientação. Rafael, por exemplo, então, uma pessoa, igual você disse então,
com o início aí de Alzheimer, soube. Uma das primeiras indicações é procurar Eu acho que, sem dúvida. para tentar resolver tudo bucal ali. De prevenção lá pra prevenção e isso periodicamente. Acho que assim... Para não esperar chegar lá daqui 5, 10 anos e falar, nossa, esquecemos de olhar a boca. Isso, Então, uma das exatamente, coisas perfeito. principais, né? Acho que assim, o Iron deu start. Pode ser que seja Alzheimer. Primeira pergunta, qual foi a última visita ao dentista? Você fez um check-up radiográfico? Só um exame clínico? Né? Cara, porque Como é que foi? esse paciente, quando ele chega pra mim, uma das coisas que eu sempre me atento é parte nutricional, já oriento o segmento. Sim. Parte de, se ele tem perda muscular, eu já oriento um acompanhamento com fisioterapeuta, com personal. Se tá tendo engasgo, alguma coisa, alteração de linguagem, já com a fono. E algumas vezes é um paciente que está com dificuldade de fazer uns movimentos, né? De até de escovação, de se alimentar. Eu gosto muito da acompanhamento com o terapeuta ocupacional, porque ele torna a vida da pessoa funcional. Então, são abordagens que eu sempre faço desses 4 profissionais. Do odontólogo, confesso que eu não faço nessa primeira consulta. Você acha, então, que esse primeiro momento já é o ideal, eu já encaminhar para o odontólogo para acompanhar junto? Ou espera um pouco Olha, vamos lá. Primeiro que você falou, você faz terapeuta com com nutricionista, fisioterapeuta, fono e terapeuta ocupacional. Então, você consegue perceber que a atuação do odontólogo, eu dependo muito mais do paciente colaborar? Sim. Então, o que você acha? Acho que é muito mais... Não falou que é mais importante que os outros ou não. Mas eu acho que é extremamente importante esse paciente ser tratado no início. Sim. Na hora que ele está o quê? Colaborando Bem, com o tratamento. Entendi. Colaborando. Porque tem a fase agressiva, eu lembro mesmo, tem a fase agressiva, né? Então, eu acho que é extremamente importante esse paciente... Você não sabe qual vai ser o último check-up, cara. Essa é uma realidade. Sim. O último check-up que eu digo assim, sem a sedação, você não sabe como é que vai ser a evolução. Por quê? A evolução é igual a todos os pacientes, não? Não. Não é. Então, realmente, assim, nem o neurologista às vezes sabe. Não. Às vezes ele supõe, fala, olha, eu acho que você tem aí mais aí uns, sei lá, 18 meses, uns 4 acompanhamentos aí com o odontólogo, sabe? E o paciente, né, colaborando, né? Então, acho que é realmente importante isso aí. Não, legal. Eu acho que é saber. extremamente importante. Nessa fase inicial é muito, muito, muito importante. Porque é aquela questão que eu falo, às vezes o paciente não consegue alimentar, acha que o paciente não está querendo comer, porque, sabe? Às vezes não consegue exteriorizar a dor, né? Legal. Sabe disso, o paciente às vezes não consegue. E ele sente dor. Sim. No Alzheimer, o pessoal acha, não, ele tá esquecido, eu não sei. Sente dor. Cara. Eles estão, muitas vezes, não vai conseguir expressar. Sim, isso que eu falo. E aí fica naquela gritaria. Ele não consegue apontar. Não sabe. Entendeu? Assim, sabe que tá sentindo. E às vezes tá doendo, como é que você vai fazer, às vezes, uma radiografia, um procedimento? Você tá com medo do paciente. Ele sente dor 24 horas. E aí você vai tirar uma radiografia e ele não para quieto. Porque assim, Que dor de fica dente inquieto. E aí como que você leva pra É tirar? um dos piores, né, inclusive. Ele se incomoda pra caramba, né? Então assim, então acho que é no início, cara. Não, legal, bom saber. E no Parkinson você acha que é algo semelhante também? Eu acho que sim, tanto planejamento, acho que o mais importante é plano de tratamento correto, né? Entender que a doença vai evoluir, né, sabe? Entender que a doença vai evoluir. Eu acho que tem que ter, se possível, ter um... Hoje em dia, antigamente era muito complicado, né? Você não tinha celular, então era tudo carta. Então, assim, eu queria uma observação do neuro para determinado procedimento. Ou, por exemplo, vou fazer uma cirurgia, o paciente toma anticoagulante, né? Então, hoje em dia, às vezes é uma cirurgia... Odontologia eletiva, dependendo do procedimento, é eletiva, é ponto final, sim. Entendeu? Não tem que passar por cima de outras coisas. Dá pra planejar Claro, sem dúvida. for mais seguro. Então, assim, ó, precisa de fazer uma cirurgia, né? O paciente quer fazer de forma mais rápida, vai viajar e tal, o paciente toma um anticoagulante, né? Dependendo do relacionamento dele com o médico, ele consegue, às vezes, um contato. O médico fala, ó, explica a situação e, às vezes, consegue um contato mais rápido, vai numa consulta, consegue adiantar essa consulta, porque, às vezes, a agenda de vocês, né? Tá mais conturbada por causa dessa emergência. Sim, né? Faz sentido. Então, assim, então, por essa questão dessa discussão, acho que assim, eu vou tirar anticoagulante do paciente, né? Então, hoje, com essa questão dessa comunicação, tanto, né, de um profissional com outro profissional, facilitou bem. Antigamente era mais difícil, é né? ótimo, viu? Antigamente era muito mais difícil, né? E eu gosto muito dessa comunicação até para evitar animosidade, sabe? Você evita um conflito, de repente, com outro colega. Sim, claro. Então, eu sempre mando... E acaba que a gente vai tendo uma base de confiança, né? De pessoas que você sabe são bons profissionais, você tem uma abertura maior, você consegue essa troca mais rápido, mais fácil. Seu contato. Ah, então isso é ótimo, cara. São coisas que agregaram na rotina muito bom. Não, isso é... Fred, eu achei excelente a conversa, cara. Cara,
Maravilhoso. Se a gente fosse falar só de bruxismo, daria um podcast E inteiro. vou dizer, a gente vai precisar de outras visitas, viu? Vamos, porque tem mais assuntos. Hoje mal rolou um cafezinho, só teve uma xícara. Não, e Rafael, obrigado, viu, cara, Imagina. pela sua... por aceitar nosso convite. Foi um prazer, hein? Cara, Foi muito é uma gostoso. Hein? honra estar com você aqui, né? Essa amizade longínqua aí, há muitos anos. E deixa pra gente aí seus contatos, rede social, onde que é o seu consultório, como que chama lá. Então, eu atendo lá, Instituto Pacheco, fica dentro de um condomínio, chama Perfil Odontologia, na rua 27, setor Marista. Legal. Próximo onde você atende, né, o Orion. E a gente tá tentando se encontrar já tem alguns meses. Tem um café que eu comprei pra ele, já rodou uns 2.000 km dentro do meu carro, que eu não tiro pra não ter perigo de esquecer em algum lugar. Vocês veem que eu tô tentando tomar o café sem açúcar. Tô esforçando. Ele tava reclamando na internet que não tinha o café sem açúcar. Eu falei, calma, eu vou te ajudar. Então, é próximo do setor oeste, ou setor Marista, perdão. E o meu Instagram é o Rafael Pacheco, com 2 O's no final, né? E é isso. Cara, foi um prazer inenarrável. Muito obrigado pela sua presença, por aceitar o convite. Aprendi bastante hoje. Acho que foram informações relevantes. Riquíssimos. E teremos outros episódios, porque não deu pra zerar não, hein? E aí, pessoal, curtam, siga, compartilha, ativa o sininho. E até o próximo episódio com mais Entre Neurônios.